Comecei aprendendo com o André, né? Na verdade fiquei 3 meses lá na Tatuiu aprendendo, até desde o atendimento, até limpar as coisas, lavar, esterilizar tudo. Assim, eu morei um tempo fora, então eu perdi muita coisa que acontecia aqui no Brasil, mas eu sabia de coisas pelos contatos que tinha e tal. E assim, voltando em 2005, uma das coisas que eu percebi é que não tinha, na primeira e acabou sendo a última convenção que eu fui, não tinha um espaço para piercers, para modificadores, na época, não que na época, para mim não é só questão de ser modificador ou piercer, eu acho que todo mundo é piercer e a modificação, acho que o nome não convém, assim, enfim. Aí eu achava que eu vi que não tinha espaço pra gente discutir isso e tinha muita gente fazendo e não tinha uma oportunidade pra juntar os piercings e conversar sobre o nosso meio. Em 2006 eu acabei fazendo primeiro com o SCAR, a primeira convenção de descarificação da América Latina até, juntamente com as pessoas que eu acabei conhecendo um ano anterior quando eu cheguei. E assim, foi no estúdio, dentro daquilo eu achei que conheci muita gente e acabei vendo que faltava muito mais coisas, isso deu mais empolgação para eu fazer um segundo no outro ano, foi quando eu conheci o Tendy, que já escrevia algumas coisas sobre modificação, sobre esse meio de piercing que a gente tinha. Conversando com ele, a gente resolveu fazer uma coisa maior, com mais informação, com mais coisas envolvidas. Isso aconteceu em 2008, o primeiro FreeCon. Depois disso, a primeira, com todas as coisas que aconteceram, foi crescendo cada vez mais, a mídia vendo isso de uma forma bizarro, porque continuam vendo pelo lado bizarro, a grande maioria vê por esse lado. A gente acabou formatando de uma outra forma em 2009 o FreeCon, com algumas palestras onde o André, o Snoop, na época o Fingas estava também e rolou uma discussão sobre modificação, sobre piercing como um todo, assim. E em 2010 eu fui convidado para fazer a virada cultural com um palco de arte corporal. Aí eu acabei mudando isso, colocando só suspensão. Foi uma coisa que, assim, quando eu comecei a fazer piercing, começou a abrir várias vertentes para mim. Então veio suspensão, veio escarificação, veio implante, veio uma parte de coisa, e aí eu comecei a me informar de tudo e ver o que eu mais gostava. Eu tive uma época que eu gosto ainda da escarificação, do que aconteceu o evento de escarificação na época, e acabei, hoje em dia, assim, é mais a suspensão que me emociona e que me empolga mais para fazer esse tipo de coisa. Não deixei de lado o piercing, mesmo com o Enzo trabalhando junto, a gente sempre discute isso, é uma troca de informação assim, enorme. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, que eu aprendo muito com o Enzo, porque o caminho acabou sendo diferente dentro dessa vertente de piercing, que é natural. Então, assim, eu acabei indo mais pelo lado artístico, mais pelo lado emocional, e acabou acontecendo dessa forma, assim. Eu não sei onde isso pode ir, mas pode acabar ano que vem e eu escolher uma outra vertente e dar uma continuação nisso, assim, mas é isso, eu não sei muito. Eu queria te fazer uma pergunta sobre modificação. A gente conversou um tempo atrás e falou que a modificação não tinha muito espaço nas mídias direcionadas de tatuagem e assuntos pertinentes e tal. Você acha que de certa maneira não é uma parcela de culpa de não ter esse espaço? Muito por algumas pessoas acabavam usando de uma forma sensacionalista, assim. Por exemplo, eu já vi alguns eventos que os caras até usavam o apelo do lance de sair mais sangue mesmo, para
chocar e tal. Você acha que dessa maneira acaba não sendo mais negativo do que positivo o resultado? Não sei se é negativo ou positivo, mas existem as pessoas também que gostam de ver esse tipo de coisa, e existem as pessoas também que não têm conhecimento e vai ver esse tipo de coisa mais agressiva, mais... Você imagina uma revista, um jornal mostrar um implante e do jeito que a gente vê em alguns Facebooks com fotos da pele aberta, que isso não eu acho que não tem necessidade disso, mas tem pessoas que gostam de ver isso. Mas quando você abre para um evento aberto, aí você acaba também entrando num nicho ali de pessoas que acabam também tendo uma negativa, não uma positiva da forma que é apresentada. Eu estou falando da forma de apresentação, entendeu? Então, mas eu acho que é aquilo que eu falei aquela hora. Hoje em dia, acho que é com a experiência que o Luciano está tendo, ele não leva mais uma pessoa inexperiente quando ele abre para esse tipo de pessoa. Não, ele não, mas tem pessoas que levam. Ou não? Sim, tem um monte de palhaço por aí, tá ligado? Sim, que quer fazer coisa para se aparecer. Só que as pessoas tinham que ter consciência disso. Você vai se apresentar num palco, numa virada cultural, onde 90% das pessoas que vão estar ali, sem preconceito com ninguém, é povão, velho. E o povão gosta de ver a desgraça. Se você mostrar mais desgraça, vai ser o comentário do ano. Então, assim, se você consegue mostrar uma coisa mais legal, de uma maneira que não agrida tanto, ter suspensão, mas uma coisa com uma música, um contexto, uma performance, é muito mais legal, tá ligado? E deixar para que faça com essas pessoas inexperientes, que nunca se suspenderam, algo privado, no qual vai saber como vai ser a experiência dela, tá ligado? Mas a grande maioria não, quer fazer show, né, velho? Não, mas de certa maneira, assim, é esse ponto mesmo. Acaba, no final das contas, o sensacionalismo acaba gerando mais informação, mais resultado, vamos dizer assim. Um resultado mais imediato, porque muito mais gente vai querer mostrar. Claro. Mas de contrapartida, acaba tendo muito mais rejeição. Você está mostrando de uma maneira que não é legal de mostrar. Então, aconteceu na primeira virada cultural, aconteceu um sensacionalismo, a gente apareceu quase em todas as mídias, quando começou a virada cultural, eu fiquei sabendo que tinha a primeira página do UOL, era uma suspensão de Superman que a gente estava fazendo, na hora, isso aconteceu já muito na hora, e assim, com essa experiência do primeiro, indo pro segundo, pro terceiro, já a mídia não caiu mais matando, porque a gente mudou totalmente a coisa, não ficou... Deixou muito chocante. Não ficou escancarada como uma coisa, não sei, agressiva, bizarra, sabe? Tipo, a gente acabou mudando um pouco mais, voltando para aquela coisa mais conceitual, com arte, com música, com figurino, com uma iluminação, contando uma história sobre isso, sabe? Então, acabou mudando. E aí a mídia esqueceu. Porque não vende. Não vende. Não é bem assim. Eu tive com uma Gregory em Balneário Camboriú, e aí fizeram, né, a suspensão na convenção do ano passado. O vídeo estava lá. A gente estava fazendo. E até que eu acho que vocês estavam falando de ser imposto ali, a galera. Eu acho foda impor pra galera ali da convenção, acho que era um negócio que devia ter sido feito separado. Quem acho que quisesse quem ver, quer. lá e via. Não no palco, no meio de uma convenção, porque aí eu até o Snoop estava do lado lá, eu tirei umas crianças, pedi até para parar, cheio de criança olhando. Negócio, eu nunca tinha filmado, filmei, fiz um vídeo, joguei no YouTube, só tive a galera falando, pô, pra que postar isso aí? Pus no Facebook, a galera, ô peixe, pra que postar isso aí? Mas ninguém quer ver isso aí. Eu ainda discuto. Eu acho que a galera tá envolvida é assim, né? Mas o povão assim pra ver. Eu ainda discuto essa forma que é mostrada as suspensões, na convenção também, sabe? Eu tô tentando encaixar certas coisas que a gente tem um grupo de performance que trabalha com uma coisa mais tranquila, uma coisa mais artística, teatral, né? e que não fica tão relacionado com só o gancho e o sangue, sabe? Não. Do mesmo jeito, é uma coisa... Do mesmo jeito que tem uma vertente de produtores de evento que acham que, por exemplo, os estantes de material tem que estar separado e ser acessível somente para quem trabalha com tatuagem, não para o público em geral, de repente não seria o caso de, por exemplo, o caso da suspensão também ser um espaço bem separado dentro de um evento em que quem quisesse assistir tivesse Mas acesso privado. Eu acho que, assim, se for isso uma mesmo. suspensão pela suspensão, uma pessoa que me procura para fazer, eu quero suspender, putz, beleza, poderia fazer isso no espaço reservado. Agora, uma apresentação performática, teatral, acho que deveria Então, ser aberto mas pra lá todos. mesmo, em mas Balneário lá você pode Camboriú, ter não audiência. querendo Individual. falar, né? Mas na madrugada, por exemplo, os próprios caras que, não sei se você também, não lembro, né? Mas eu sei que a galera tava fazendo na rua da praia.
são pontos de vista assim, de Tudo. coisa muito louca, sabe por quê? É a mesma coisa, eu não fumo maconha e eu sou obrigado a ver o dia inteiro maconheiro passando na minha frente fumando maconha na rua. Sim. Sim. E aí? E aí? Ah, mas eu não sei, acho que a agressão, eu fumo maconha. Não, mas eu não. Tá vendo? É um ponto de vista. Mas eu não digo como agressão, não digo como agressão, Agressão eu na digo como visual. você. A parte higiênica você também, não sei reservar como que é. talvez até um ponto para se profissionalizar. Então, o não, trabalho, eu acho que assim, entendeu? na Não é- rua eu acho que não tem nada a ver. Agora sim, tá dentro de uma convenção, claro, se tiver uma sala separada, igual o Luciano pôs. Agora, se é uma performance, as pessoas que estão dentro de uma convenção de tatu, Não, elas uma estão indo ver performance o quê? sim, beleza. Uma performance sim. Depende. Mas, só uma coisa, esse negócio da performance tem que pensar o seguinte, a gente está pensando numa arte no geral, não é só uma coisa que dá prazer estético e é por entretenimento, ela tem também um coeficiente de contestação. Então assim, tem aquela performance que ela é bonita, ela é uma coisa agradável, ela vai te trazer várias coisas que está reservada para um espaço performático como um palco ou uma sala em separado. Mas você tem toda uma vertente da arte contemporânea, que é uma arte de contestação, que está sim inserida no espaço público, na agressão visual. Então assim, claro, ela entra no caso, quando ela se utiliza do corpo e de uma área de profissionais, claro, você tem que tomar os cuidados para não trazer riscos. Mas se você for pegar todo o acionismo de Viena na década de 60, que é um movimento que o pessoal foi preso pelo que fez na rua, que até hoje estão fazendo, o Gunter Bruce, etc., eles abriam animais, as carcaças no meio da rua, escancaravam vísceras e assim por diante, assim, meu, é uma coisa que francamente, assim, eu não gostaria de estar ali, de ver, mas assim, não, eu admiro o trabalho do cara, só que eu acho assim, no contexto que ele se colocou, com a proposta que ele se colocou, aquilo tem uma relevância. Eu acho que assim, também não é banalizar o ato performático e vamos fazer todo mundo na beira da praia, tem questão de higiene, é claro. Mas assim, também não pode negar que existe esse lado da performance que não pode ser esvaziado de sentido. Então, não é só colocar dentro de um teatro, só colocar dentro de um espaço fechado onde as pessoas não veem, cara, você tem que tomar seus cuidados. Mas também dessas pessoas que vão se utilizar dessas técnicas para chegar num ponto de vista artístico, porque às vezes o profissional pode não concordar. Não sei, se por exemplo chega assim, ô André, quero te contratar para fazer uma performance, ó, tô te pagando X pro seu trabalho, tudo em relação ao seu trabalho, tá dentro das normas de segurança, etc e tal. Mas vai cair num lado, por exemplo, de que não moralidade, mas que ele não concorde que deveria ser feito no meio da rua. Mas mesmo assim a gente furou no lugar certo, não tá fazendo contaminação, não tá fazendo nada. Aí ele tá agindo como profissional, não como artista. Então você tem que pensar também quem são as pessoas que estão contratando esses Não, profissionais. mas a gente não está falando no caso da capacitação, mas sim Tá do falando do impacto, choque, do do impacto claro, social. Então, mas eu o acho- impacto que teve ali na feira. Mas eu posso falar pra você Você assim, lembra da terceira ano passado, até que tirei as crianças ali que. porque um monte de criancinha assim. Vou te dar um exemplo. Os caras pendurados, as crianças Pra estavam mim- no palco assim, pra choque. mim, Então, mas eu acho que na rua tudo bem, mas dentro de uma convenção de tatu, cara, Você tá levando a criança já pra ver uma Não, coisa. sim, assim. mas Concordo, mas pessoal- então, mas se você tem essa opção de Falando- fechar, fecha. A gente está expondo ideias, por se exemplo. você tem a opção de não levar o seu filho, não leva, se for assim. Eu Então, mesmo gostaria só de De repente o ressaltar cara isso. não foi e não sabia que ia acontecer isso. Eu mesmo, ó, antes de começar uma situação dessa, né? Geralmente quando eu faço esse evento aberto, que não são tantos, que eu também sou contra em relação a isso, que nem eu fui agora para fazer em Porto Alegre, e aí a primeira coisa que é falada no microfone, olha, senhores pais, tenham a bondade de retirar os seus filhos menores de 10 anos da frente do palco. Por que eu senti esse impacto? Para você causar um impacto falando, você deve ter sentido ele antes. Tava eu, o Rata, o ano passado na Argentina, em La Plata, entendeu? Eu cheguei pro Rata, pô, vamos fazer. Tá, fizemos a parada. Quando eu terminei, cara, o molequinho já tinha 6 anos, André. O cara bateu nas minhas costas e falou, tio, quando eu crescer eu vou fazer igual. E não sei o que, já puxando a pele do outro. Eu comecei a olhar aquilo com certo receio, entendeu, André? Porque a mesma, sabe, eu acho que é assim, eu acho que a obrigação de quem está inserido dentro de tudo isso é ele ter a dimensão que a coisa não é mais voltada no eu na primeira pessoa, saca? A coisa é mais voltada assim, reações, sensações, e aí, o que você quer abranger com tudo isso? Do que você vai tirar de positivo de tudo isso? puta, mas Snoop, eu acho que assim, a tatuagem, o piercing, tudo isso, tá se tornando, era uma coisa tão underground, ela tá se tornando uma coisa tão mecânica agora, banal, velho. Porque assim, qualquer imbecil é tatuado, qualquer imbecil tem a orelha largada, qualquer um tem. Mas por quê? Porque tá existindo algumas regras, alguns padrões onde tem que ser estabelecido isso aí. Eu acho que se tirar também todo esse encanto, vai acabar, velho. Porque assim,
Eu acho assim, tá tendo uma convenção de tatu. Não é a melhor coisa do mundo. Todo mundo sabe que não é um clima de... Não é um lugar pra ir família, tudo isso assim. Cara. Seguro é. Não, eu falo seguro no quesito prestação de serviço. Eu não tô falando seguro de briga, essas coisas, não. É um lugar bem tranquilo. Você tem assim, ó, você tem um ambiente aqui dentro, o qual você presta um serviço, aonde você fechou o vidrinho, é você e seu cliente e seu feito. Só que eu acho que assim, claro, você fazer alguma coisa de alguém pingando sangue, blá blá blá, eu acho que não é legal. Mas se tá tendo uma performance ali, velho. Eu mesmo até me impressionei, eu nunca tinha visto, não saiu quase É que sangue, não- ainda falei pra uma galera, pô, eu Eu nem acho sei se eu vou que- conseguir filmar. Aí eu fiquei lá filmando e consegui, É, pô, pô, legal. cara, Eu acho que em então. relação às crianças, tipo, como é mais nova, eu acho que ela vê de uma outra maneira forma. Se diferente. você Meu filho cresceu coloca- com isso, inocente, velho. né? Meu filho tem 11 sabe, anos, meu filho cresceu a gente começa com a isso, crescer sem problema e começa nenhum. a- Porque Mano, isso, pra ele é uma coisa tão sem graça e tão sem nexo, tatuagem, essas coisas, velho. Pra ele tá cagando andando, velho. Pô, o moleque acordar do lado do Emílio Gonzalez, velho, com 4 anos de idade, mano, não é fácil pra uma criança, tá ligado? O cara me acorda com um cara daquele, o moleque pira no Emílio, velho. Pira no Emílio. O Emílio vem pra cá, pede pra ver ele, mano. E outra coisa, André, você notou, eu não sei pelo menos no seu quesito pai, mas no meu. Cara, em casa pouco se conversa de tatuagem exatamente porque o André tá falando, pelo que o André tá falando, porque minha casa sempre viveu cheia de pessoas, entre aspas, desse meio. Então pro meu filho, cara, pra ele o normal é não ter tatuagem, cara. Então assim, eu tentei educar ele porque assim, eu sempre vivi nesse meio esquisito pra sociedade, com um monte de coisa. E a mãe dele, velho, tem um monte de amigo que é travesti. Você tá ligado? Então assim, outro dia eu vou contar uma cena muito louca que aconteceu. Eu tenho um sobrinho de 12 anos. E meu irmão é um puta de um cara babaca, metido a conservador, cheio de um papo furado. Meu sobrinho escuta funk. Quer coisa pior do que escutar um funk, velho? Sem problema nenhum, cada um escuta. Mas eu não acredito que uma criança de 12 anos tem que ficar olhando, escutando um bagulho. Ai, porque a gostosinha tava ali, eu peguei ela, esfreguei nela. Você tá ligado? Então assim, são coisas diferentes. Eu sou muito louco porque eu sou tatuado. Agora, o filho dele ter 12 anos e ficar escutando esse tipo de música é bacana. Você tá ligado? Aí a gente tava dentro do metrô, tava eu e meu filho, entrou um menino excepcional pra sentar. Meu sobrinho ficou olhando, tipo, com um cara de espanto, olhando assim, e cutucou meu filho e falou, olha, olha. Meu filho falou, ô, para de ser bobo, deixa o menino, mano. E virou pro outro lado. Porque pra ele, velho, ele cresceu num meio onde esquisitice é normal, você tá ligado? E meu sobrinho não, ele cresceu num mundo normal. E o mundo normal é o que do meu sobrinho? Ser E a minha preconceituoso. filha até colocou no outro dia, qual é o padrão de normal, na verdade? Pra cada um é um. Exato, cara. É o que eu exato. sempre falei. Qual é o padrão normal da mulher hoje em dia? Tem as tetas grandes, a bunda grande, o colchão? Isso é normal, pra cada um. Pra mim não. Pra mim é uma mina toda tatuada, me chama muito mais atenção do que uma funkeira. Você tá ligado? Eu trombar uma mina com uns alargador de 30, Na verdade, 40, a mina- puta de uns alargador Mas na fudido. verdade a mina é tão transformada quanto, né? Estão transformando Não, e mas a outra, sociedade essas diz que pessoas- não. Essas pessoas, Que a sociedade cheia- aceita essas isso. pessoas cheias de botox, cheias dessas transformações legais, vamos falar assim, elas acham o cúmulo do absurdo muitas vezes uma tatuagem, um piercing. Elas falam, mas você fala, filha, você tá aqui, não é seu, isso não é seu, isso não é seu, você tá falando o quê? Disso meu. Porque tá essas coisas. anestesiada. Quando a pessoa não sente a dor, então você tá lá com aquela anestesia geral, você acorda no dia seguinte já com outro corpo, você não sentiu isso. Então, tecnicamente, nas modificações você tá sentindo a Eu dor. não acho, sabe o que eu acho? Que é tipo assim, é o que a sociedade impõe. Não, também Tá ligado? isso. Porque hoje em dia existe um tipo de padrão de mulher. As mulheres que se dão bem hoje em dia na TV é burra. São mulheres burras. Quando elas abrem a boca em qualquer entrevista, qualquer coisa, elas não sabem falar nada. Mas a mulher tem que ser estilo paniquete. Gostosona. Essa é as minas, pá. Você tá ligado? Também tem isso, mas a parte da dor, ela é muito assim, na sociedade no geral, tudo que não tem dor, as pessoas aceitam muito mais fácil. Agora, fazer uma coisa, se tentar explicar pra uma pessoa que passar um gancho nas costas não é menos do que, de repente, você depilar, falando como mulher, Aham. a dor que a gente passa se depilando todo santo mês é muito maior do que às vezes passar um gancho nas costas. Só que é a questão também visual, a questão, ai meu Deus, a dor, você tá transpassando a pele. Então existe um psicológico que tá envolvido também. E você vê como é maluco isso, né? Até falando disso, porque você vê a pessoa se predispõe a ser suspensa, ou às vezes ter tatuagem ou vários piercing. E essa mesma pessoa, às vezes, ela acaba criando uma repulsa de tomar uma injeção.
E eu falei, porque eu fiquei assim, olha, Não você tava em entendeu? direção, então ele tá zoado, não, mas eu não tava em Gente, direção. assim, chega uma hora que você procura entrar na cabeça da pessoa. Mas é que Thiago, também o ser humano acha assim, tá tudo dói, o público Isso, dói, não, dói. mas A gente tem um é, limite. é Só que assim, o ser a humano que vai te tatuagem, aplicar a injeção ou suspensão, fazer eu qualquer coisa, acho que você não quero sente Isso, dor. a injeção não, não você pode tá doer. Não pode doer, mas você tem que aguentar A de tatuagem boa. já nasce sabendo que vai doer. Onde você quer pelo Mas a injeção você quer não. sentir aquilo, entendeu? Você sabe que o procedimento vai ser doloroso. Aham. Agora você vai tomar uma injeção, você tá doente, você tá fragilizado, você já não quer aquilo. Exatamente, não, é bem o que eu coloquei. É outro Tipo assim, ponto de vista, um lance, né? assim, tatuagem, você se predispõe, senta, toma, É, você sabe o que vai acontecer. E a injeção já é aquele lance, você vai ter que tomar. Sim. E aí, quer dizer, esse ter, trazer pra você ter, a ser meio constrangedor, você puta. Só fazer um adendo lá pra não perder o fio da meada do. A gente comentou esse lance de ter uma parte reservada pra esse tipo de coisa. Vocês acham que não necessariamente seria uma solução? Em alguns lugares. Sim, vou te dar um exemplo. Na Tatuíque em Goiânia, foi você que fez a suspensão? Foi, né? Vocês dois, né? Ele Tinha 5.000 pessoas, certo? Quantas das 5.000 pessoas prestou atenção realmente Cara, uma porcentagem mínima, assim, de... Entendeu? Tipo assim, de repente, se tivesse feito num... Não, sabe por quê? Mas- O Anderson Silva tava mais Não, interessante. então, tinha fatores externos. é isso que eu Sim, tô falando. mas De repente, se você fizesse numa sala, também você não, tinha... aquilo também não foi uma apresentação, foi mais uma experiência de quem estava suspenso do que para as outras pessoas, Bom, sabe? Tipo, bom, não sei o que vocês queriam naquele momento, mas, por exemplo, de repente, naquele caso, se fosse, por exemplo, comunicado que ia ter uma suspensão numa área X e tal, de repente teria muito mais gente vendo do que da maneira que foi feita. Entendeu? É só uma... Às que vezes, eu acho assim você fazer que- privado não quer dizer que vai menos pessoa ou menos pessoa Não, veja. você só vai selecionar. Entendeu? é assim, aquele tipo de suspensão, uma suspensão só pela pessoa ser suspensa, ela não é tão atrativa para quem tá vendo. É legal até o comecinho, subiu, putz, acabou. Só que depois disso, quem tá sentindo tudo é a pessoa que tá suspensa. Então é mais pela pessoa, por isso que tinha que ser num lugar privado, tudo. Então assim, a gente tava fazendo para aquelas pessoas. A minha atenção era toda Então, por voltada isso para aquelas que eu pessoas caio naquele suspensas. ponto que eu falei. Entendeu? Quando o cara vai subir pela primeira vez, eu não acho que ele tem que fazer em lugar que tem um monte de gente. Eu acho, dessa e forma eu sou que foi, né? contra Sim, isso. sim. Eu sou a favor do cara que está fazendo uma performance, porque vai existir todo um contexto para se chegar até o momento da suspensão. Não é um cara que está se suspendendo pela primeira Você vez, minimiza o risco, né? que corre o risco de desmaiar. Eu sou contra esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa eu acho que tem que ser feito num lugar privado com algumas pessoas. Sabe? Os caras que vão perfurar e 2, 3 amigos do cara que ele acha que vai se sentir bem na hora de fazer a suspensão. Agora, um cara que faz performance, um cara que faz um monte de coisa, o Daniel faz performance, a Emília faz, é um monte de gente, cara, que está acostumado com esse tipo de coisa, para eles é indiferente, mas eles não chegam lá e metem o gancho e sobe. Não, tem um contexto, tem a música que vai tocar, tem o vestimento, tem toda uma história que eles planejam antes, que eles se baseiam, Às vezes jogo de luz, um plástico que enrola o corpo, então são coisas que acontecem que é legal para se mostrar para esse público, que vem o lado que as pessoas acham que é uma arte, que é a arte daquilo, tá ligado? Agora, eu sou contra fazer uma suspensão de primeira no meio de todo mundo, porque primeiro assim, não vai passar confiança, porque se o cara passar mal, vai cagar tudo para quem tá vendo, vai se chocar com aquilo. A Então, pessoa que estiver suspensa, tanto na primeira, na segunda vez, ela sozinha e ela sozinha, ela só com um grupo de pessoas que ela gostaria que fosse, e ela num público em geral, a experiência é diferente também. Então assim, eu também acho válido se tiver uma conversa, aquele cara de Goiânia mesmo, eu conversei muito tempo com ele, um dia antes, que não sei o que, e eu senti que eu poderia fazer no meio de todo mundo, sabe? Era um cara todo tatuado, eu, Falou com quem? Com o Pedro ou com o Danilo? Não, porque assim, O cara que suspendeu. O amigo do Dória. Sim. E eu conversando com ele, eu senti confiança que eu poderia fazer a suspensão dele ali e que não iria acontecer. Tanto é que eu falei pra ele que tipo, a experiência dele é diferente. Agora a gente volta não falando pro público em geral, falando da experiência eu e a pessoa que vai ser suspensa, sabe? Tipo, eu coloquei pra ele que no meio de um monte de gente olhando ia ser totalmente diferente quando ele tava só com algumas pessoas que ele pudesse também escolher, sabe? E ele... A gente sentou, conversou e a gente resolveu que podia fazer daquela forma. E a gente fez. Eu não acho que assim, é o ponto de vista de cada um. Sabe? É que eu acho que eu posso minimizar um monte de problema Claro. se eu não suspender Mas eu o cara. também... Eu já a minha fiz primeira isso. opção é Eu já né? suspendi pessoas que nunca tinham sido suspensa na primeira vez com um monte de gente olhando.
E eu hoje em dia prefiro me resguardar disso, não ter esse tipo de problema. Porque eu já vi noites que se deu tudo lindo e maravilhoso, como eu vi noites que você tirou o pé do chão, começa a chorar, tremer o corpo inteiro e vomita e desmaia. E aí todo mundo que tá do lado de fora olha e fala, nossa, que bagulho do capeta isso aí, né, velho? Acaba queimando seu trampo. Queimando meu trampo. Então assim, eu hoje em dia prefiro me resguardar disso. Você suspendeu? Não. Beleza. Mano, mas tem gente que se chegar pra mim, se você chegar pra mim e falar, André, tem 15 mil pessoas aqui, eu vou suspender por um gancho só, você faz? Demorou, velho. Vai lá. Azar o seu. Você sabe o que você tá fazendo. Eu sei que não é um cara que vai desmaiar, que vai vomitar. Ele só pode ficar um tempo maior ou um tempo menor. Isso vai depender do estado que ele esteja no dia. Mas não vai me dar um tipo de problema que vai transparecer para as pessoas. Então eu prefiro me resguardar disso agora. É um show? É um show. Então tem que ser um cara que faça show. Agora é a primeira vez, velho, vamos fazer uma parada mais privada, algumas pessoas, bacana. Aí sem problema. Considerações? Bom, é isso. Eu tô, assim, dessa época que a gente vem fazendo só suspensão na maior parte das vezes, assim, a minha experiência é que, putz, é que assim, mudei muito esse lance de apresentação, sabe? Tipo, essa coisa de fazer uma suspensão por suspensão, isso não me instiga mais a fazer. E eu acho que tem muito mais informação, muito mais sentimento de quando você coloca muito mais coisas envolvidas para o público em geral, isso é muito mais, com o lance do entretenimento é muito maior, sabe? Então é o que me dá mais prazer, mas não tirando que participar da experiência de uma pessoa suspender a primeira vez é também uma coisa absurda, assim, sabe? É isso.